Pronto aí, tá? Não tem ninguém ainda. Espera um pouquinho o pessoal entrar. Só tem uma cara. Até agora só tem um. Diego disse boa noite, pastor. Boa noite, meu prezado Diego, Anísia. Deus abençoe vocês. Estamos só aguardando um pouquinho aí para os irmãos entrarem. Vai entrando. Para a gente ter essa comunhão maravilhosa desse culto de oração. Quero dizer que estou com saudade de vocês. Realmente dar um abraço, um beijo em cada um. Mas se Deus quiser, logo, logo nós estaremos juntos mais uma vez. É nessa hora que a gente sabe o valor dos irmãos, o valor de estarmos juntos, celebrando o Senhor. Mas hoje à noite, queria que você fazer um desafio para você. A Anne está ali, notando os pedidos de oração. Hoje é um culto de oração, a palavra vai ser breve, nós não vamos demorar. E assim como a gente faz na quarta-feira, não queremos fugir muito de como nós fazemos, embora a gente não vai ter aquele momento para orar, olhando um para o outro, né, tendo aquela comunhão gostosa que a gente sente saudade nas quartas, mas nós vamos orar pelo seu pedido. E o desafio é que você possa, no final da palavra, nós vamos ter um cântico, e na medida que esse cântico for sendo apresentado para a glória de Deus, você possa notar e fazer o pedido aqui através da live, do Instagram, do Facebook, e a Anne vai notar o seu pedido, e a gente vai orar, vai notar ali, já tem alguns pedidos, e no final aqui nós vamos orar, pedir também para você orar junto conosco, aí de onde você estiver, se concentrar, e assim a gente poder orar ao nosso Deus, mesmo estando distante, mas presente em espírito, e que Deus possa nos abençoar. É mais um mês aí, os técnicos, as autoridades dizem que pelo menos mais abril e talvez se estenda mais um pouco para maio. O tempo de voltar ainda não está definido e a gente está aguardando. Enquanto isso, a gente vai vivendo, glorificando a Deus, meditando na sua palavra. E tem um texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. É um texto que se encontra em Jeremias capítulo 17. Eu vou ler o texto e depois vou fazer uma oração e comentar um pouco sobre esse texto. Jeremias 17, se você tiver com sua Bíblia aí, pode acompanhar, vou dar um tempinho aí para você abrir, pode abrir, se tiver com a palavra, pode abrir em Jeremias, profeta Jeremias, um homem de Deus, um profeta de Deus, profeta fiel a Deus, um dos homens mais admiráveis da palavra de Deus do Antigo Testamento. Aquele profeta encarregado de falar as coisas de Deus, de transmitir o recado de Deus. E o profeta tinha esse papel, já que não tinha ainda a palavra escrita para poder distribuir para todo mundo. Então Deus se revelava diretamente a alguns homens e
no caso, eram escolhidos alguns homens chamados de profetas. E eles muitas vezes iam dizer para os reis o que Deus estava falando para o povo, qual era o recado de Deus. E nesse texto de Jeremias, no capítulo 7, eu queria chamar a sua atenção para duas verdades que nós vamos compartilhar com você hoje à noite. Mas antes vamos ler do versículo 5, capítulo 17 de Jeremias, do versículo 5 ao versículo 10, que diz: assim diz Yahvé, maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e debatida. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 10. Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração, e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com sua atitude, conforme as suas obras. Vamos orar, meu querido. Ore aí junto comigo, em silêncio, na sua casa. Vamos falar com Deus agora. Pai querido, obrigado por essa oportunidade que temos aqui hoje à noite, de estar com os irmãos, mesmo sendo virtualmente, mas louvamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor controla as nossas vidas, que o Senhor é eterno, que o Senhor é imutável, que o Senhor é substancialmente o bem mais precioso que temos. Abençoa, meu Pai, a vida de todos que estão nos ouvindo hoje à noite. Abençoa a nossa igreja, abençoa, meu Pai, o nosso país, o mundo que passa por esse momento tão difícil. Tem misericórdia, meu Pai. Eu já agora estava vendo no jornal a morte de um garoto de 23 anos. Meu Pai, tem misericórdia dessa família, meu Deus. Dá paz para compreender em face a essa perda tão inesperada. Pai, nós te rogamos que o Senhor acalente os corações daqueles que perderam seus familiares. Acalente, ó Pai, o coração do povo brasileiro, que está possuído de medo, de temor. Que cada um de nós, ó Pai, possa confiar no Senhor, buscar o Senhor, mesmo em face às dificuldades, às circunstâncias adversas, que de modo direto e indireto ataca as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por tudo, que cada um receba a sua palavra como desafio, como alento para a sua vida. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jeremias. Muitos falam que Jeremias era o profeta da solidão. Alguns chegam e dizem até que ele era o profeta chorão. Acho que alguns pegam alguns textos de Jeremias e alguns teólogos, de modo reducionista, disseram que Jeremias era um profeta chorão, ou um profeta da solidão, como disse. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que é um estereótipo não justo para com o profeta Jeremias. É verdade que até o título do livro seguinte que ele escreveu
Lamentações, mostra as lamentações deles, mas no sentido de que ele tinha essa empatia, esse choro pelo fato de que o povo de Deus estava distante de Deus. E por isso que ele muitas vezes expressa esse sentimento de amor tão grande, e ele chora porque o povo estava desgraçadamente longe de Deus. Por vezes os profetas se apresentavam a Deus, e Deus se apresentava aos profetas dizendo: ó, fala para o meu povo, para eles se arrependerem, para eles buscarem a minha face. Mas o povo não queria, e obstinadamente a palavra entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Não entrava no coração. E aquele povo, cada dia que passava, se distanciava mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. E no ano 586, Deus permitiu que o império malvado da Babilônia entrasse em Jerusalém e assolasse o povo, matasse muitas pessoas, levasse todos os seus bens e levasse muitos escravos cativos à Babilônia. E lá o povo ficou 70 anos, mas não foi por falta de aviso. Jeremias avisou diversas vezes. E nós podemos até pensar o seguinte: poxa, mas por que Deus fez isso? Queridos, aquele povo chegou num nível de desgraça moral tão grande que eles chegaram ao ponto de sacrificar as crianças aos deuses. Você imagina? Poxa, então, ultimamente eu tenho me vislumbrado com as fotos de muitos meninos lindos, né? Do meu sobrinho que nasceu, do filho de Lúcia e Fran, como são lindos e maravilhosos. E você já pensou o grau de maldade, de distanciamento do povo de Deus, de Judá, pegar essas crianças semelhantes a essas e oferecer queimado aos deuses? Você acha que Deus não iria fazer nada? E foi assim que Deus usou os profetas para avisar o povo que eles precisavam se arrepender não só desse pecado, mas de tantos outros pecados que distanciavam eles de Deus, da idolatria, da prostituição, e de tantas outras coisas, da inveja, da mentira, né? de tantas outras crueldades que estavam na cultura de Judá. E apresenta-se nesse cenário um profeta que com 20 anos de idade recebe de Deus a tarefa de falar sobre o juízo, o julgamento de Deus sobre essa nação. E por isso que nós podemos dizer que Jeremias foi o profeta do juízo. Foi o profeta que também, por falar a verdade para os reis, por não fazer conchave com os reis, com os governantes, por ser a voz profética verdadeiramente, por dizer a verdade, ele foi perseguido. Ele foi perseguido, passou fome, botaram ele em cisternas, espancaram o homem, prenderam o homem, tiraram os seus bens. E talvez por isso, por tanto sofrimento, mas passou até o resto dos 20 anos, até o resto da sua vida. Quando ele foi levado para o Egito, morreu lá segundo a tradição, não é? Por falar da palavra de Deus, morreu de morte trágica lá, perseguido pelas pessoas que não eram de Deus. Mais dos 20 anos até mais de 70 anos, ele viveu cumprindo a sua missão. E aqui ele escreve um texto que eu queria compartilhar com vocês hoje à noite, duas verdades desse texto que nós lemos, do capítulo 17, do versículo 5 ao versículo 10. Primeiro, eu queria, a título de informação, dizer que quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, não é no sentido que a gente não pode confiar em ninguém. Não é nesse sentido. É quando nós confiamos mais no homem do que em Deus. Quando nós fazemos do homem o nosso principal veículo de salvação, como nossa principal força, e nos distanciamos de Deus. Então é nesse sentido que o texto deve ser entendido. É tanto que no final ele diz, cujo coração se afasta do Senhor, no mesmo texto do versículo 5, que diz, maldito é o homem que confia nos homens. Bem, mas dito isso, eu queria compartilhar duas verdades hoje à noite com você. A primeira verdade, eu queria que você não esquecesse isso. A primeira verdade do texto é que aquele que pratica o pecado
o que pratica o pecado, ou a prática, melhor, a prática do pecado é alinhada ao sofrimento e remorso. A primeira verdade que eu vejo nesse texto, a prática do pecado é alinhada ao sofrimento e ao remorso. É verdade que todos nós pecamos, mas uma coisa é pecar, uma outra coisa é viver na prática do pecado. Veja o texto lá de Coríntios, que diz: muitos de vocês eram homoafetivos, eram mentirosos, eram idólatras, eram egoístas, mas no entanto não são isso hoje mais. Não vivem na prática do pecado. Então, repetindo, a primeira verdade é que a prática do pecado é alinhada ao sofrimento e ao remorso. A prática do pecado leva a um estado de vida de sofrimento. Por isso que o texto no versículo 6 diz que o homem que vive na força, que vive na prática do pecado, ele será como um arbusto no deserto. Não perceberá quando algum bem se aproximar, pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Espiritualmente, um homem que vive na prática do pecado, ele é um homem medroso. Ele não tem confiança. Qualquer coronavírus, ele fica desesperado, porque os seus bens vai ser colocado em xeque, porque sua saúde vai ser colocada em xeque, porque as pessoas que ele ama vai ser colocada em xeque, porque a sua vida festiva já não vai ter mais com aquela intensidade que ele gostaria. Então, muitas vezes, no geral, a prática do pecado é alinhada ao sofrimento e ao remorso. Dá uma frase que diz, e quero repeti-la, falei domingo, que ela diz: quando a vida do eu segue o seu curso, acabamos no deserto. Sabe, queridos, eu podia enumerar e elencar aqui vários exemplos de pessoas que viveram na prática do pecado e que não se deram bem. Mas eu lembro de um colega que estudava comigo na pós-graduação, e ele vivia uma vida de pecado. E diversas vezes eu tentava evangelizá-lo. Eu amava aquele meu amigo, porque eu queria que ele se voltasse para o Senhor, que ele se arrependesse dos seus pecados, que ele buscasse a satisfação plena em Deus e a salvação. Eu lembro que muitas vezes eu dizia para ele: cara, Jesus é o Salvador, Jesus é o caminho. Isso que você pratica são pecados que te dão uma satisfação de caráter transitório, como lemos domingo no texto lá de Moisés. E quantas vezes eu falava isso para ele, mas ele dizia: nada, que nada, irmão, deixa eu curtir a vida. E a gente conversava, e depois ia estudar juntos. Ele fazia doutorado, e a gente conversava diversas vezes, dava aula juntos lá na universidade, dava aula nas escolas privadas, algumas escolas privadas aqui de Natal. E um dia ele ligou para mim, e eu não pude atender o telefone, porque eu estava num lugar em que o sinal não pegava. E ele estava desesperado, queridos. Ele estava desesperado porque ele surtou e ele cometeu o suicídio. Ele morreu de uma morte trágica, de uma morte terrível. Porque aquele pecado que ele vivia, ele não deu força para ele superar aquilo que ele estava, o sofrimento, a dor que ele estava passando naquele momento. Ele precisava de Jesus. Infelizmente eu não pude fazer nada porque não deu para falar com ele. E também não sei se iria mudar alguma coisa, mas o fato é que quando a vida do eu segue seu curso, acabamos no deserto. Porque precisamos
ter uma vida alinhada com o Senhor. Poxa, como eu sofri com a morte daquele meu colega. Quando eu soube da notícia, mas como eu chorei. Como eu chorei pela maneira que ele partiu para a eternidade. Sabe, é muito triste quando as pessoas não dão atenção a Deus. Eu fico perguntando às vezes, será que o coronavírus não veio para mostrar também que essas pessoas precisam confiar no Senhor? No versículo seguinte, de Jeremias 17:7, diz: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé está no Senhor. Amém. Queridos, a segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês hoje à noite é que a prática da palavra de Deus é alinhada com sucesso. Quer ter sucesso? O pastor Almir Marcolino disse que sucesso é ser fiel. Eu concordo com ele. A Bíblia diz que aqueles que têm praticado a palavra de Deus, eles são bem-sucedidos. E pelo menos 3 coisas esse texto fala. Que o homem que pratica a palavra de Deus, ele é bendito. Que o homem que pratica a palavra de Deus, ele suporta o tempo ruim. Ele é como uma árvore plantada junto às boas águas. Quando vem o tempo ruim, essa árvore suporta. Quando vem o calor, essa árvore suporta. Quando vem o coronavírus, essa alma suporta. Quando vem as dificuldades da vida, essa alma suporta. Quando vem a falta de pão, essa alma suporta. Quando vem a dor da morte, essa alma suporta. Quando vem a falta de emprego, essa alma suporta. Quando vem a desilusão, essa alma suporta. Quando vem a traição, essa alma suporta. Quando vem as adversidades da vida, essa alma suporta. Quando vem o desemprego, essa alma suporta. Quando vem o abandono, essa alma suporta. Quando vier qualquer coisa, essa alma suporta. Quando chega o calor, essa alma suporta. Essa alma suporta porque ela está confiando no Senhor. Porque o Deus dela é o Senhor. O Deus dela não é o dinheiro. O Deus dela não são as circunstâncias econômicas. O Deus dela não está fundamentado nas coisas perecíveis, ou então na transitoriedade do pecado. Por isso que esse versículo 7 e o versículo 8 diz: mas esse homem é bendito, porque a sua confiança é total no Senhor. Ele entregou totalmente o seu coração ao Senhor, pode vir o que vier. Sabe, queridos, e o texto diz também que esse homem não sofre ansiedade durante o ano da seca. Ele não sofre ansiedade. Ele dá o seu fruto, comparado metaforicamente com aquela árvore do versículo 8. Ele não sofre ansiedade. Ele não está preocupado com o que vai acontecer amanhã, porque a sua confiança está no Senhor. Lembra do salmista que ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que maravilha, né? Que maravilha, né? Pela fé, Moisés abriu mão da vida palaciana para seguir a missão que Deus tinha dado a ele. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o autor dos Hebreus. Então, queridos, essas 2 palavras que eu queria deixar para vocês hoje à noite. A primeira: a prática do pecado é alinhada ao sofrimento e remorso. E segunda, a prática da palavra de Deus é alinhada com sucesso. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua família. E que, por último, Deus que sonda os corações, Deus que conhece os corações, no versículo 10, no último versículo do texto, ele diz: Deus, eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com sua atitude, conforme as suas obras. Alguém já disse a mim uma vez que coração é terra onde ninguém vai. Do ponto de vista e na cosmovisão e visão humana é verdade, mas diante de Deus não. Porque Deus sonda, prescruta
e profunda e vai até o nosso coração. A motivação daquilo que nós fazemos, das nossas atitudes, é Deus que julga. É Deus que julga e Ele conhece profundamente o teu coração. Mas que você possa atentar para a palavra de Deus e que possa optar pela fé de seguir a palavra dele, os conselhos dele, para que o sucesso possa estar presente verdadeiramente na sua vida, na sua casa e na sua família. Que Deus te abençoe, queridos. Faça o seu pedido de oração, porque daqui a pouco nós vamos orar. Nós vamos cantar agora uma música para a glória de Deus. E daqui a pouco eu volto para orar por você, pela sua família. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Nada igual, nada melhor que se comparar. Tua presença. Doce amor que liberta meu ser, esperança nos faz. Presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Deste lugar é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Nada igual, nada melhor que se comparar. Esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Queridos, nós vamos orar agora. Estou aqui com a relação de pedidos de oração. Eu não queria orar sozinho. Nós estamos
presentes aqui. Estou aqui na casa da minha filha, do meu genro. Está aqui presente também minha esposa, minha digníssima, minha amada esposa Cláudia. Está aqui também o meu quando os pais deles não estão aqui, então ele acaba sendo nosso filho, né? Que é Pedro. Pedro também está aqui, está se escondendo ali para não ver, eles estão aqui presentes também. Então nós vamos orar. E esses amados aqui que eu citei vão orar por você. E eu queria também que você orasse. Não você queria que você baixasse sua cabeça aí onde você está. Eu vou de vez em quando dar uma olhada aqui quando estiver orando no papel, porque eu não quero esquecer de ninguém na oração. Mas você que está em casa aí, meu irmão, eu queria pedir a você agora, no nome de Jesus, que você parasse tudo, que nós vamos ter um tempo para orar agora. São poucos instantes, mas eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Nós vamos orar aqui e entrar na presença de Deus pela oração. Vamos orar, queridos. Baixe sua cabeça aí, enquanto todos aqui também estão fazendo isso. Quero que você baixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar com Deus. Oremos, queridos. Pai querido, muito obrigado pelo dia. Obrigado, meu Deus, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és bom. Quero Te agradecer, meu Deus, pela salvação de Jesus Cristo. Obrigado porque um dia o Senhor me tirou das trevas para a luz. Porque o Senhor morreu por nós. Porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, meu Pai, por tamanho amor. Obrigado pelas Tuas misericórdias. Porque Tu és bom, meu Pai. Eu quero Te agradecer, meu Deus. Agradecer por todas as bênçãos que temos recebido do Senhor. Porque apesar dessas dificuldades que estamos passando, mas o Senhor está conosco. Continua, Pai, abençoando o Teu povo. Continua protegendo. Continua, Pai, falando ao coração daqueles ainda que não têm a confiança total no Senhor, que vive com ansiedade, com medo. Eu sei, Pai, que nós precisamos tomar as precauções, as medidas que são indicada para cada um de nós. Que continuemos assim, fazendo isso, ó Pai, mas que, sobretudo, lembremos de que se o Senhor não guardar, se o Senhor não proteger, de nada disso adianta. Queremos confiar no Senhor. Eu sei que o álcool gel é importante, eu sei que lavar a mão com sabão é importante, eu sei que o isolamento, o distanciamento das pessoas são importantes, mas eu sei que o mais importante é confiar no Senhor. Pai, por isso eu te peço que pela fé nós possamos acreditar nisso. Que cada um hoje à noite possa acreditar nisso. E eu quero agradecer ao Senhor por alguns pedidos que fizemos aqui e fomos agraciados. Obrigado, meu Pai, pelo filhinho do meu irmão, que domingo eu pedi aqui, nesse mesmo lugar, para que o Senhor fosse com o filhinho dele, que estava para nascer naquele domingo, que nasceu no domingo, foi para a UTI, mas que hoje de tarde já saiu do hospital, no outro dia saiu da UTI, e hoje está com seu pai e com sua mãe. Obrigado, meu Deus, porque Tu és o nosso Deus que responde às nossas orações. Obrigado por aquela criança. Obrigado também, ó Pai, pela filha da irmã Vera, que ela está agradecendo aqui por não ter feito a viagem que queria fazer. Pai, obrigado pelas bênçãos, pelo pão, pelo vestir, pelo calçar. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem suprido em nossas vidas. Tem misericórdia, meu Pai, de nós. Eu quero Te rogar, meu Deus, por Anne, pela sua família, pela sua vida espiritual de Davi, dela. Também, meu Pai, pela saúde de todos nós, como falei. Pai, também eu quero Te rogar pelos pais de Pedro, que são tão especiais para nós e muito mais para o Senhor, eles que estão ali em Belo Horizonte. Abençoa, meu Pai, aqueles amados, que o Senhor proteja eles do mal, que o Senhor dê discernimento, sabedoria, para que eles busquem ao Senhor de todo o coração. Meu Pai, eu também
te rogo pelos meus familiares, te rogo, Pai, pela nossa igreja, pelos irmãos, por aqueles que estão precisando de oração, como a irmã Elizabeth, irmão Edilson, irmão Marcelo, Pai, que está doente lá no hospital. Meu Deus, restaura a oração dele. Ajuda ele a sair, meu Pai, de lá, saudável, para a glória e honra do Teu nome. Nós queremos colocar, o Pai, a oração diante do Senhor, porque acreditamos que o Senhor é bom, que o Senhor responde às nossas orações. Por isso, meu Pai, cura o Teu servo. Tu já fizeste um milagre na vida dele, do transplante. Agora, o Pai, completa a obra na vida dele, meu Deus. Traz ele de volta para a família dele. Ele está lá no hospital, longe de nós, longe da sua filhinha, Esther, longe de Gabi, mas o Senhor vai fortalecer, o Senhor vai mudar o quadro, porque o Senhor é bom e nós confiamos no Senhor. A Bíblia diz: a oração do justo pode muito. Por isso esses justos estão orando aqui, todos eles, não porque é melhor do que ninguém, mas porque acredita, confia no Senhor. Meu Pai, eu quero te pedir também, meu Deus, pela minha família, por minha esposa, por Brena, minha filha, que está escutando aí, ligada. Abençoa a vida dela, meu Pai. Protege ela do mal, que ela se volte cada dia mais para o Senhor. Minha esposa também, eu, todos nós, ó Pai, que fazemos parte dessa família tão linda da Igreja Batista do Candelário. Abençoa os outros irmãos também, ó Pai, de outras igrejas. Cobre eles com a Tua bênção, que dá reavivamento, avivamento no coração de cada um. Abençoa a vida da irmã Carmen, a sua saúde, a saúde da mãe de Aldo, desses amados tão preciosos, Anderson. Abençoa a vida dele, que ele se volte para o Senhor. Eduarda, abençoa, meu Pai, Aldo, que está trabalhando, precisa trabalhar, está lá no hospital, de plantão. Quero te pedir, meu Pai, de modo muito especial, por esses guerreiros que estão na linha de frente, por aqueles enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, que estão arriscando a sua vida por amor, por trabalho, também por amor às pessoas, meu Pai. Dá proteção a eles, meu Pai, ajuda eles. Abençoa também a irmã Alda, a irmã Isabel, que sempre estavam presentes ali no nosso culto de oração. Abençoa a vida delas, a saúde emocional delas, espiritual. Cobre elas de bênção, meu Pai. Também eu te peço, meu Deus, por o irmão Urbaniza, pela família tão linda que ela tem, sobrinhos, netos. Abençoa, meu Pai, abençoa a vida dessa serva de Deus, da sua família. Cobre eles de todas as bênçãos, meu Pai. Abençoa Lorena, Ricardo, sua família, esse casal tão lindo que o Senhor reservou para glorificar o teu nome. Tem misericórdia desse mundo tão perdido, que agora estão vendo que precisam do Senhor. Abençoa a vida de Diego, esse jovem tão especial, tão bonito, tão lindo, reservado para o Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoa a vida dele, meu Pai. Dá confiança nele, que ele se aproxime mais do Senhor cada dia mais. Abençoa a família dele, a irmã dele, os seus pais, todos que estão ao redor dele. Abençoa a irmã Lauriene, Luizinha, meu Pai. Abençoa essas irmãs tão queridas. Agradecemos, meu Pai, também pela cura de câncer da sua cunhada. Obrigado, meu Deus, porque Tu és bom. Queremos agradecer sempre, sempre, sempre ao Senhor. Nos guarda, nos protege, nos abençoa, meu Pai. Nós acreditamos no Senhor. Nós acreditamos nas bênçãos do Senhor. Acreditamos que queremos fazer a Tua vontade, porque sucesso é ser fiel ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Até domingo, se Deus quiser, às 19 horas, estaremos voltando aqui para compartilhar da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Bom, antes de finalizar, só lembrar que sexta-feira os jovens, no caso eu, Davi, Ana e Luiz, a gente vai fazer uma live sobre relacionamento. Então, se você namora ou é casado, a gente vai ter uma dinâmica aqui, vai falar um pouco sobre
relacionamento, vai tirar algumas dúvidas, fazer algum debate também. E é isso. Não percam, vai ser muito bom. Convidem seus filhos, suas esposas, marido, enfim, namorado. Podem convidar porque vai ser muito bom, vai ser muito legal. E é isso. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Ai, Pedro, vem cá.